Oi. E é sobre essa desgraça aí que você acabou de presenciar que eu vim falar sobre. Bom, o nome desse jogo é Ultra Kill, e esse é um jogo independente do gênero Boomer Shooter, criado por Arsi Hakita Patala, em parceria com a publicadora New Blood Interactive. Aí você me pergunta, o que é um Boomer Shooter? Você não precisa saber, na verdade, mas é o mesmo gênero de jogo, que é o Doom, o Mullet Mad Jack e... Aviãozinho do tráfico 3 abriu um portal pro inferno na favela tentando reviver o Tim Maia e preciso fechar. Enfim, voltando ao Ultra Kill, né? Esse jogo tá sendo produzido desde 2019 e, na verdade, o jogo nem tá pronto ainda. Hoje, você pode encontrar ele em acesso antecipado na Steam pelo valor de 40 ou 60 reais. Tá bem mais barato do que qualquer FIFA 69 da vida. Ou você pode piratear o jogo. Enfim, o que esse jogo tem de tão especial? Exatamente isso, pô. Ele é frenético, ele é brutal. E vamos lá, se você já jogou algum outro jogo, tipo Devil May Cry ou algum Doom, você sabe muito bem como é divertido exterminar demônio virtual. Ok, vamos lá. História! Nesse universo, assim como na nossa realidade, a humanidade teve seus avanços e suas guerras. Porém aqui, em vez de inventarem os tanques de guerra, por exemplo, eles inventaram máquinas movidas a sangue. Esse que você tá vendo é o Gutterman. Esse caixão nas costas dele é onde ele carrega o doador de sangue, que tá sofrendo e agonizando, tipo, muito mesmo. E com as máquinas, a guerra se tornou uma grande disputa pra ver quem fazia a melhor máquina de guerra. E assim foi. Todos os países fizeram uma máquina diferente. E essa guerra só acabou quando o Japão decidiu que queria construir o Earth Mover, que é esse arranha-céu gigante aí que você tá vendo. E ele que colocou fim na guerra, porque não tinha nem como competir contra isso daí. Olha essa porra! E com o fim da guerra e o planeta completamente irreconhecível, o Sol nem atingia mais a superfície da Terra. Mas a humanidade ainda clamava por mais. Então eles começaram as expedições pro subsolo. E convenientemente eles encontraram os portões do inferno. E com os portões do inferno abertos, a humanidade enfim foi extinta. E com isso, Deus nos abandonou. Com o fim da humanidade, sobraram só as máquinas no mundo. Como elas são movidas a sangue, elas entraram em desespero, porque elas também iam morrer sem o sangue. E sem outra escolha, as máquinas foram todas pro inferno. Agora que o jogo começa de verdade, o jogador, você, vai controlar o V1, e seu objetivo é só se manter vivo. Você não tem tanto. Enfim, o V1 passa então pelas instalações de expedição, ele encontra os portões pro inferno e entra. Como se nada, assim mesmo. E o inferno aqui, ele não é só um lugar, ele é uma entidade, o inferno tá vivo. E assim como o inferno de Dante, o inferno de Ultra Kill é dividido em 9 camadas, uma para cada tipo de pecador, sendo essas o limbo, a luxúria, a gula, ganância, ira, heresia, violência, fraude e traição. O V1 vai atravessar por todas essas. Enfim, o V1 absolutamente aniquilou tudo que se movia no limbo e igualmente toda a vida da luxúria. Porém, enquanto ele atravessava a camada da gula, um anjo interviu. Esse é Gabriel, juiz do inferno. Ele chega no V1 e manda o papo. Irmão, o que você tá fazendo é errado, e eu vou ter que te matar. Porém o V1 simplesmente derrota um anjo. E no final ele ainda ficou bravinho, porque ele nunca perdeu na vida dele. Enfim, mesmo processo pra todas as outras camadas depois dessa. O V1 aniquilou toda a vida da ganância e da ira. E na camada da heresia, ele enfrenta o Gabriel mais uma vez. Gabriel que agora foi punido pelo Conselho dos Anjos por perder pra uma máquina. Então aqui você vai enfrentar o Gabriel no puro ódio pra te matar. Machine, I will cut you down, break you apart, splay the core of your profane form across the stars. I will grind you down until the very sparks cry for mercy. My hands shall relish, ending you here and... Tanto que o título dele até muda pra Apóstata do Ódio. Enfim, o V1 simplesmente só derrota ele de novo. E dessa vez, em vez de ficar frustrado, Gabriel fica reflexivo. Ele pensa bastante. E no final ele simplesmente Decide aniquilar o próprio Conselho dos Anjos inteiro. E novamente, o V1 vai continuar sua rota de genocídio enquanto isso, passando agora pela camada da violência, a minha favorita por sinal. Onde no final dessa camada ele vai enfrentar o massivo Earth Mover em tamanho real. E ele vence, porque ele é zica. E por curiosidade, o V1, na verdade, quando ele foi feito pelos humanos, ele foi feito pra derrotar Earth Mover. Enfim, e terminando a camada da violência, ele parte pra camada da fraude, que infelizmente ainda não existe.
Infelizmente o jogo só vai até aqui no momento, essa próxima camada já tá em desenvolvimento e ia lançar no ano passado, porém teve de adiar e até agora eu tô esperando eles lançarem. O jogo tem muito mais coisa pra falar sobre, tipo fase secreta, fase ainda mais secreta que a secreta, modo infinito, mecânica planejada, mecânica que nem era pra existir. Se você tem um computador eu recomendo muito que você jogue, eu mesmo já tenho bem umas 40, 50 horas jogadas, ou que você assista algum vídeo sobre o jogo pra aprofundar na história, porque claramente eu não expliquei nem metade do que o jogo tem pra oferecer. E mesmo sendo considerado um jogo muito difícil, qualquer um consegue ter uma boa experiência e se divertir jogando isso aqui. Enfim, falei demais já. Eu acho que eu passei do tempo até. Aliás, eu passei muito do tempo. Então é aqui que acabou minha apresentação, gente. Tchau, tchau.